Retornamos com o programa Grandes Temas, que hoje debate a questão do superendividamento. Nós temos um depoimento que vamos assistir e aí vocês podem fazer um comentário, ok? Acontece várias situações para que chegamos ao superendividamento, né? Primeiro a gente se endivida. E esse endividamento, ele leva o cidadão, o consumidor, a uma situação de estresse. Quando o cidadão está numa situação de desespero, hoje nós estamos vivendo aí a situação dos salários. Sou funcionária pública, salários atrasados, há 15 anos sem nenhuma recomposição salarial. E a cada dia que passa, nós vamos ficando mais pobres, né? O poder de compra ele vai caindo. E nós vamos, a cada dia, lançando mão de consignados para tentar sobreviver. O salário ele vai ficando todo comprometido com consignações e hoje com essa lógica perversa. Qual é? Você não conseguiu pagar a fatura do cartão de crédito do rotativo, você vai ter que, obrigatoriamente, fazer um novo consignado para pagar a fatura do cartão de crédito, ou o banco faz automaticamente, se você não fizer. E tem mais um detalhe, que é a omissão de informação, que é crime, onde os bancos não lhe informam o CET, que é o custo efetivo total. No momento de desespero, você não mesmo sabendo, você se submete. Né? Porque é uma situação que só quem vive, só quem passa é que tem noção de como é que a coisa acontece. E ainda nos culpamos por isso, quando não conseguimos entender este mecanismo, essa lógica perversa dos bancos, dos juros, do sistema financeiro como um todo. Ninguém informa os juros ao mês, os juros ao ano, e muito menos o que ele paga por aquela operação de crédito. Ainda tem uma terceira dívida em cima desta primeira dívida. Qual é? Ainda tem um seguro de operação de crédito. Veja que o banco está três vezes lucrando em cima da sua dívida. Eu fui vítima disso. E, num momento de desespero, um problema de saúde, eu tive que lançar mão do que tinha para socorrer aquela situação e cair nessa situação. Estou vivendo ela até hoje. Hoje eu estou respirando um pouco porque estou tendo a ajuda da família. Entrei em depressão. Nós adoecemos mesmo. Se não tiver cuidado, essa depressão também te leva a uma coisa pior, muitas vezes um suicídio. Às vezes as pessoas acabam se suicidando e não temos dimensão de que foi aquela situação que te levou a isso. É um depoimento muito forte, né? A pessoa, evidentemente, preferiu não se identificar, mas dá o tom exatamente de como esse problema, essa questão do superendividamento, arruína a vida em todos os aspectos, né? A vida da pessoa. É realmente muito chocante essa situação. Madal. Pois é, um dos meus interesses por esse tema, de estudar esse tema, é que eu trabalho com a área da saúde e é muito comum pessoas em estado de depressão profunda, né? Ou então tendo que realmente a urgência, muito nervosa, muito desestabilizada, e quando você vai pegar a história de vida, o que determinou aquela situação, aí você chega a essa... Aí quando você vai ver o que está por trás, aí aquela pessoa está endividada, está com problemas com a família, porque a sociedade, esse fenômeno é muito recente, né, do superendividamento, e a sociedade olha para aquele cidadão como alguém que se desorganizou, como diz bem no depoimento, né, da cidadã, da consumidora. Você vê que é um depoimento de uma pessoa muito emocionada diante da sua fragilidade. Então, é uma situação de, como a gente diz no direito do consumidor, né, de hipossuficiência diante da situação. Você não tem saída, mesmo aqueles que têm algum esclarecimento, me parece que essa consumidora eu acho que já teve tantas dívidas, né, e renovou e que aprendeu um pouco sobre como é que se processa. Mas a grande maioria não tem.
esse esclarecimento. E pode sim, que o doutor Ciro comentava, o doutor Ciro comentava no intervalo, eu acho que é bom a gente compartilhar, que tem sido reconhecido um fenômeno enorme já, caso de suicídio. Eu acho que esse, inclusive, é um desafio nosso para a universidade, estarmos encaminhando, inclusive, projetos de pesquisa para a gente dimensionar e fundamentar, inclusive, essa legislação de proteção ao consumidor numa negociação que seja favorável ao consumidor. Dalva, isso é importante de destacar porque, no final das contas, o desdobramento social disso, também familiar, sim, é de que tudo recai sobre uma atitude do sujeito. Ele fica isolado, não é, mal visto e, sempre, de certo modo, taxado como alguém irresponsável, exatamente, etc. Mas isso esconde, encobre, né, a perversidade de uma lógica de cobrança exorbitante, não é, que sustenta toda essa juros questão. Abusivos, de juros abusivos, né, de condições injustas. Né? Quero fazer uma observação. Foi evidenciado, o depoimento da consumidora anônima, sim, foi cirúrgico. Ela resumiu a dor, a abusividade, e foi dito aqui em um dos blocos que para os bancos é interessante o superendividamento. Mas para nós que estamos sentados aqui nessa bancada, eu acho que todos nós exercitamos todos os dias uma maneira de defender e de prevenir. O professor Fabrício em sala de aula, o doutor Edivaldo, através do Instituto Dalva, e eu poderia dar exemplos clássicos dessa prevenção para a gente não ficar num discurso só, sim, teórico de que tem que se mudar, de que tem que ir. Né? Primeiro, daqui a mais ou menos uns 30 dias, vai ser aberto em um convênio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte e PROCON Estadual do Rio Grande do Norte, um núcleo de superendividados. Vai ser uma estrutura montada do PROCON dentro dos juizados especiais e tribunais onde tem as audiências das varas do Complexo Judiciário, Tribunal de Justiça, a Zona Norte. Nós vamos ter salas onde a pessoa que chegar com dívida para abrir um processo, ela vai ter o PROCON ao lado, com aqueles canais específicos, canais PROCON, que o servidor do PROCON já liga direto para um servidor das instituições financeiras, das operadoras de telefonia, e isso fazer com que se resolva aquela dor do superendividado em um prazo muito curto de tempo e economizar. O Tribunal de Justiça achou interessantíssimo porque ele economiza, eu não sei quanto custa, até o desembargador presidente me disse, mas é tipo assim, um processo judicial que dura 1 ano, ele custa ao cofre do Poder Judiciário um valor X, acho que R$1.000, R$800, quando junta salário de juiz, de servidor, de papel, de energia, né? E a gente poder fazer isso num prazo de 24 horas através dos canais. Eu acho que isso é uma grande vitória. Outra grande vitória prática. O próprio projeto de lei que os senhores estão desenvolvendo, com o dinheiro das multas do PROCON, se destinar a um projeto do Instituto, onde vai se ter um trabalho de educação a nível de cartilha, a nível de televisão, a nível... Esse é o combate que a gente precisa ter. Então, perfeito. Fabrício, eu queria que você comentasse aquilo que você falou agora há pouco, porque isso que o Cyrus acabou de noticiar é importante, mas se a gente não mexe, não é, na estrutura financeira, jurídica, que suporta esse esquema todo, fica realmente difícil a gente ver a efetividade, né, uma mudança concreta nessa situação, porque tem que mexer na legislação que ampara todo esse esquema, não é? Na verdade, a questão jurídica é muito profunda e muito ampla, que pode ser tratada a questão do superendividamento. Por exemplo, nós temos um âmbito social que o direito interfere um pouco, é social e econômico, mas não consegue controlar 100%. Nós temos que lidar com essa realidade.
No âmbito da legislação, teoricamente, nós possuímos muitos instrumentos para isso. A previsão do Código, apesar de ser de 90, traz lá claramente, nós temos leis específicas falando sobre informação. A consumidora diz, mas é uma falta muito grande de informação. Realmente, há uma falta muito grande de informação, inclusive, essa falta de informação, como ela mesma ressaltou, chega a ser crime em alguns casos. Então, como nós podemos resolver com ações práticas? As pessoas terem esse conhecimento de que essa falta de informação configura, além de uma prática abusiva que pode ser reclamada perante o PROCON, um crime contra as relações de consumo, e as pessoas podem procurar a DECOM. A questão é, o consumidor ele não pode ficar desamparado e, na verdade, em termos de legislação e em termos de instrumentos do Estado, ele não está. As instituições não são perfeitas, a legislação não é perfeita, mas há fundamento legal para combatermos muitas práticas abusivas que estão no mercado. Ciro ressaltou atuações concretas do PROCON. Os consumidores precisam procurar mais o PROCON. Nesse exemplo que ele ressaltou, os funcionários do PROCON fazem uma ligação para a instituição. Uma ligação de um funcionário do PROCON para a instituição, ela vai receber um tratamento diferente do que a ligação do consumidor, que é, na verdade, hipossuficiente, muitas vezes não conhece seus direitos, não sabe o que questionar. Então, eu tenho duas formas de tratamento diferentes. Se é um consumidor bem informado, que conhece que não é possível vender, utilizar a venda casada num determinado contrato, obrigar o consumidor a contratar, além do empréstimo, um seguro ou um outro serviço. Então, o consumidor, quando ele é bem instruído e assessorado pelos órgãos do Estado, nós conseguimos ter a efetividade do direito. Então, o problema em si não é simplesmente legislação. Perfeito. Edivaldo, eu queria que você comentasse uma questão que vem dos nossos telespectadores. A pergunta é a seguinte: os bancos podem repassar os dados bancários do consumidor para correspondentes bancários, para outros correspondentes bancários? Isto não é invasão de privacidade dos seus dados financeiros? É uma questão de Zilmar Rocha. Olha, com certeza. Olha, eu acho até absurdo. O que acontece? Vamos analisar a Lei 10.820/03, que é a lei que faz o empréstimo consignado para o seletista e o aposentado, né? O que acontece? Ela prevê que haja uma, tipo assim, os encargos sejam repassados, inclusive, para o consumidor, ou seja, todas as informações, todos os encargos podem ser repassados para o consumidor pagar. O que aconteceu com isso? A partir do artigo 6 dessa lei, é previsto que esses encargos podem ser repassados e que o INSS tem que administrar essa situação. Como é que vai ser feita essa linha de empréstimo, de encargos e tudo mais? É feito através de um sistema. Só que esse sistema fica disponibilizado, a Instrução Normativa 28. Ele fica à disposição das instituições financeiras e elas se comunicam entre si. O que está acontecendo é que está realmente acessando, nós todos, está acontecendo o absurdo de pessoas que ainda nem se aposentaram, não receberam a carta de aposentadoria, já receberam a ligação oferecendo um empréstimo consignado. Ou seja, eles se comunicam, eles vendem, porque isso é um passivo muito interessante. Como falou o professor, realmente esse marketing avançado deles, ele supera tudo. O que acontece é o quê? É a desídia. Porque quem tem que fiscalizar, no caso do aposentado, é o INSS, esse sistema, e ele não fiscaliza. E o governo também não fiscaliza. Por quê? Muitos dados, há um sistema que ele prefere não intervir e a coisa está fluindo. O que está acontecendo é uma desídia, realmente o consumidor está sendo prejudicado, realmente fere o artigo 6, não só direito, o próprio Código do Consumidor prevê que o direito de informação, o próprio sigilo, né, de dados, você fica muito exposto. Já pensou uma pessoa superendividada ter seus dados expostos? Outra coisa, isso aí é proposital, porque o assédio das instituições é constante. Eles querem comprar, inclusive, a dívida, como foi relatado aqui, porque é interessante para eles. Eles renegociando, eles aumentam o valor das prestações e mantêm aquele consumidor cativo. Então, esse é um sistema que realmente prejudica o consumidor. É totalmente ilegal, incabível, indecente e tem que ser fiscalizado. E ninguém tomou uma providência. Perfeito. Nós vivenciamos hoje
um fenômeno da venda do banco de dados. A gente, eu acho que inclusive é uma coisa que é um desafio, eu acho que para a universidade, para a pesquisa, para os órgãos do sistema de defesa do consumidor, identificar como é que funciona exatamente, porque hoje até uma farmácia você chega com a história da fidelização, por trás, faça seu cadastro, você tem descontos, etc. Por trás tem uma mercadoria preciosa que é os dados do consumidor, onde se repassa para cartões, para lojas que vão abrir, principalmente quando são transnacionais. Agora, no caso que a consumidora traz, nós encontramos muito isso quando a gente fez um projeto aqui na universidade em relação a cartão de crédito e com o idoso. A gente fez um trabalho com o Conselho do Idoso, com a população idosa, e a coisa mais comum que foi colocada principalmente por idosos é que eles recebem ligações de correspondentes bancários que já sabem, né, qual é a margem que ele tem. Nessa ligação, convence que há juros mais baixos, inclusive com propaganda enganosa, dizendo que houve uma baixa da taxa de juros e que aí eles devem autorizar a renovação, muitas vezes por telefone, né, eles colocam essa facilidade, que eu acho que nós devemos desconfiar, esse é o recado que a gente dá para o consumidor, desconfie das facilidades, em qualquer dívida, em vez de negociar sozinho, procure um órgão de defesa do consumidor, o PROCON, uma prática jurídica, né? Porque dependendo do local, tem local que nem toda cidade tem, né? Tem PROCON, mas a gente pode fazer uma parceria nesse sentido, que o consumidor entre em contato, pelo menos por telefone, que recebe a orientação, mas não vá sozinho. Peça informações, peça por escrito, peça para imprimir os contratos, porque é contrato de adesão, você vai lá, não tem muito que você alterar no contrato, mas porque quando você pede a cópia do contrato, para você pensar, basta você ler metade e você já deu tempo de pensar 2 vezes, ou seja, não haja por impulso. Esse é um recado que a gente dá ao consumidor. A gente identificou, por exemplo, em Caicó, pegamos até uma turma lá do professor Fabrício num trabalho com estudantes, e com idosos em Caicó a gente recebeu denúncias de que havia inclusive intimidação, né, das pessoas tinham medo de ser presas, né, tinham medo de vender a casa, porque a pressão das empresas de cobrança, eles ameaçam. Não, pessoa simples, sem informação, ela tende a ceder e a fazer uma negociação que é mais danosa do que a dívida que ela contraiu antes. Então, a gente aproveita esse programa para dizer que, graças ao pacto de São José de la Costa Rica, ninguém é preso porque está com a dívida. Então, por isso, por essas razões todas que nós conversamos aqui, procure um órgão de defesa do consumidor, procure o PROCON, para receber a orientação e para fazer uma negociação mediada por um órgão, né, por um profissional que tem a condição de lhe ajudar. Eu acho que esse é o nosso recado. Você me fez pensar, Dalva, numa prática que é muito comum, há um tempo atrás, era mais comum em interior, né, em pequenas cidades, que é a prática da agiotagem. Sim. A gente fica parecendo que isso foi legalizado. Agora, as instituições financeiras são como agiotas, né? Elas agem empurrando o sujeito para se endividar e amarrar o... Né? Pegando dados do Dr. Círios, eu quero só reforçar o que o senhor falou. É o seguinte, em 2016, o cartão de crédito foi 497%. Em 2017, baixou para 355%. Esse ano, em janeiro, já está 15,6%, né? Ao mês. Então, ali foi o ano e ao mês agora já está 15,6%. Que você vê, isso é o quê? É uma aberração. Uma aberração. Mostra que no mínimo, né? Era isso que eu ia dizer naquela hora, justamente. O capital financeiro, ele estuda o mercado. Ele estuda o Estado, o poder de regulação do Estado, e estuda o comportamento do consumidor. Então, por exemplo, taxas, eles sabem que há um percentual de inadimplência já esperado. Mas eles já calculam nos seus empréstimos o que eles chamam de spread. No Brasil, ele é muito maior do que no exterior. E aí eu gostaria que o Darivaldo comentasse nesse aspecto, porque isso faz diferença. A gente não tem
no Brasil, limites, que eu acho que essa é uma luta dos consumidores, do movimento de defesa do consumidor, para que chegasse um determinado momento que fosse considerado abusivo, como essas taxas que o doutor Ciro levantou e o doutor Edivaldo reiterou e acrescentou. É abusivo, mas assim, legalmente não tem. E aí eu volto para a questão que o professor Fabrício levantou, que é a educação, né, financeira. E aí é por isso que é importante que a gente tenha um movimento de defesa do consumidor, tenha clareza de que o cidadão informado, né, e coletivamente organizado, sim, para fazer frente. Só isso vai fazer, inclusive, que a gente tenha leis melhores, que a gente tenha fortalecido instituições como o PROCON, que tenha profissionais de carreira contratados, que tenha estrutura material para fazer o trabalho, que a gente possa fazer trabalho de educação para o consumo, recurso para pesquisa, para que a universidade possa fazer o seu papel, né, de trazer informações como essa que eu levantei. A gente precisa saber como é que opera essa venda de bancos de dados, porque ela é criminosa, ela faz isso que a consumidora acabou de dizer, ela compra e vende dados de consumidores e o expõe, porque eu estou numa situação frágil, porque eu recebo uma ligação de um agente financeiro, de um correspondente bancário, que sabe tudo, sabe meu telefone, sabe meus contatos familiares, sabe meu endereço, sabe minha margem, né? Sabe a margem de dívida. A gente teve depoimento de idosos que eles diziam assim, ela já sabia até os centavos quanto eu devia e me ofereceu um empréstimo para renovar o meu consignado e eu aceitei, só que agora eu não consigo mais pagar porque eu não conseguia comprar. A gente encontrou idosos que não conseguiam mais comprar medicamentos, não conseguia pagar a sua luz, não conseguia se alimentar. Porque como o crédito consignado ele já retém o pagamento, né, na sua aposentadoria, e o INSS libera qualquer correspondente bancário, tem acesso ao sistema do INSS, isso é muito grave. Eu acho que é uma luta para nós termos, como consumidores, como docentes, como pesquisadores, como sistema, porque ele abre o sistema e vê toda a informação e sabe até quem é o contato da pessoa, com quem é que eu falo. Então, você pega uma pessoa idosa, frágil, ou mesmo uma pessoa que está endividada. Por exemplo, hoje nós temos uma situação, aqui em Natal, e o Dr. Ciro deu aqui o exemplo, é a capital com o maior índice de endividamento. E eu tenho certeza que grande parte são servidores públicos. Eu acho que deve ter aumentado esse quadro agora com esses atrasos, né? Tanto do Estado quanto do município. Em 2017 foi um fenômeno aqui, foi no país todo, foi o atraso dos municípios e estados. E Natal é uma cidade que tem muito peso o servidor público. Então, a gente, inclusive, está pensando num projeto voltado para o servidor público. Perfeito. Dalva, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco retornamos para continuarmos a debater o problema do superendividamento no Brasil. Até daqui a pouco.